Karina, a gente não está vendo, pelo menos não está chegando a informação, mas todos os relatos da imprensa local, a gente está com um correspondente lá também, não tem massacre, não tem mortes bárbaras, né? Pelo menos até agora, né? Tem um sinal ali, pelo menos desse grupo rebelde, de mostrar um ar de civilidade. Mas também há um vácuo ali de poder que pode abrir espaço para o Estado Islâmico, para grupos mais radicais. Do que na sua percepção, depende a formação de um Estado, vamos dizer, civilizatório ali na Síria depois da queda do Assad? Bem, é necessário agora uma pacificação e uma coordenação desses grupos. Isso porque nós vemos agora, né, um cenário de uma Síria muito dividida. Com a queda do Assad, nós temos um vácuo de poder e vários grupos que tentam ocupar esse espaço. Um desses grupos é essa Organização para a Libertação do Levante, que é a organização mais bem armada e que teve, né, foi a mais bem sucedida na derrubada do governo Assad. Mas existem outras organizações. E tem, por exemplo, o norte da Síria, em que quase um estado paralelo foi formado pela população curda. Temos que também pensar o que esse governo sírio vai fazer com essa parte do território. Eles vão oprimir, né? A Turquia já tenta, né, de alguma forma, manter essa população curda localizada nessa parte específica da Síria, para que não contamine, entre aspas, o que eles entendem, né? A população curda também na Turquia, o que eles tratam como uma opressão muito grande. Então, tem toda uma questão muito complexa hoje na Síria, que é uma fragmentação muito grande. Não há uma união nacional. E essa união precisa ser criada para que um novo Estado seja composto e um novo governo surja com a legitimidade e que a população se veja nesse governo, né? Isso é muito importante, o que não acontecia com o governo Assad. Daniel? Karina, boa noite. Se a gente pensar nas experiências que pudemos ver na Líbia, no Iraque, em outros países que no final das contas também acabaram se tornando estados falidos, o que você acha que dá para tirar de boas lições e experiências para a postura que a comunidade internacional e o Ocidente podem aplicar, ou pelo menos que erros evidentes não cometer agora na Síria? Bem, o que nós vimos no Iraque e na Líbia foi uma interferência externa muito grande nos processos que levaram à queda dos seus devidos governos e à ascensão de outros regimes. Então, em ambos os casos, tivemos intervenções militares, o que nós não vimos, né, de uma maneira, uma intervenção, que eu digo uma intervenção de peacekeeping, né, peace enforcement, né, com a chancela, por exemplo, da ONU, de organizações internacionais, até mesmo uma intervenção da OTAN. Então, isso nós vimos nesses países. Na Síria, nós tivemos, obviamente, intervenção externa, tivemos a participação da Rússia por muito tempo na guerra civil, do Irã, de forças do Hezbollah. Então, há uma intervenção externa, óbvia, mas não há uma participação da comunidade internacional no sentido de querer ajudar, né? No sentido, né, de uma ideia de que nós vamos trazer a democracia e mudar o regime de uma maneira que vá ajudar a população síria, né? Isso não aconteceu. Então, eu acho que já é um cenário diferente do que aconteceu na Líbia e no Iraque. E nesses dois países isso foi muito prejudicial. Não ajudou em um processo em que a população tivesse o controle. É muito importante que, neste momento, a população se veja legitimada, se veja como parte desse processo de retomada política, e não que seja um processo de cima para baixo, que forças externas, né, acabem mudando o governo e realmente conduzindo essa alteração do sistema político. Então, talvez na Síria a gente veja uma mudança significativa por conta dessa diferença. Mas pode ser, né, agora com essa fala, inclusive do Antony Blinken, de que é uma urgência impedir o retorno do Estado Islâmico, pode ser que agora haja uma tentativa de intervenção internacional. Eu vejo isso com receio, né? Eu acho que uma intervenção dessa forma pode prejudicar o processo e não ajudar. Ô, Karina,
da forma como você coloca, a intervenção externa, vamos colocar aqui a Rússia fragilizada, vamos dizer fragilizada, mas sem interesse, muito interesse ali, porque está preocupado com a guerra da Ucrânia. O Irã completamente fragilizado nesse processo. O Hezbollah também completamente fragilizado nesse processo. No meu entender, eu sou um repórter de política brasileira, mas acompanho com muita curiosidade tudo o que acontece ali. Inclusive ouço os seus podcasts ali no Instituto Brasil-Israel, as suas intervenções. Qual o papel de Israel e Turquia, né? Porque me parece que, olhando o tabuleiro todo, Israel e Turquia que estão ali, vamos dizer, com alguma condição de interferir mais nesse processo do que o Irã, do que a Rússia. E me parece, bom, Israel é uma democracia, a Turquia tem as questões lá com Erdogan, não lhe parece que o fato de Israel e Turquia estarem ali operando de alguma maneira, cada um ao seu modo, pode favorecer um processo democrático ali dentro da Síria? Eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu acho que Israel, né, tem intervido ali na fronteira, né, próxima, ali uma região, inclusive, que é desmilitarizada, e para impedir que arsenal de todo tipo de armamento chegue nas mãos dos rebeldes, porque Israel teme que não sabe, né, quais grupos vão assumir o poder, e não sabe se esses grupos podem representar uma ameaça a Israel, ainda não se sabe, né, qual vai ser o perfil desse governo novo da Síria. Então Israel acabou invadindo, né, essa zona desmilitarizada próximo das colinas de Golã, que é uma região que foi anexada por Israel depois da Guerra dos Seis Dias, em 67, mas que era uma região pertencente à Síria originalmente. Então, Israel tem utilizado essa região para explodir esses arsenais de armamentos de todos os tipos, para impedir que esses armamentos cheguem nas mãos desses grupos rebeldes. Isso já foi criticado pela comunidade internacional, inclusive pelo Ocidente, a França já criticou, e os países do Oriente Médio, né? Inclusive países árabes que Israel tem se aproximado aí nos últimos anos, como Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita. Então isso foi criticado ali pelos países da região. Mas Israel não tem intervido no sentido de facilitar um processo de transição política ou apoiar certos grupos dentro da Síria. Isso não foi feito ainda, né? Não sei se há uma intenção do governo israelense em que isso seja feito. Do outro lado, a Turquia tem uma preocupação grande com os curdos, com uma formação de um Kurdistão, né, do Estado curdo. Isso porque o Kurdistão seria formado, né, nesse norte da Síria, que eles já têm uma autonomia grande, né, quase um para-estado, como eu citei anteriormente, parte do território turco e parte do território iraquiano. Então seria, né, se o Kurdistão seria formado por esses territórios. E a Turquia quer impedir a todo custo a formação desse Kurdistão. Inclusive, tem uma postura muito dura, né, o governo Erdogan, em relação aos curdos que são, né, turcos, de nacionalidade turca, e tem realizado ataques contra os curdos da Síria. Depois da queda do governo Assad, eles têm realizado esses ataques para impedir, né, que esse Kurdistão sírio afete, né, os curdos na Turquia e crie uma comoção de uma maneira mais ampla.